Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 5, que tem por tema Igreja, o corpo de Cristo. Na mensagem valiosa, nós iremos encontrar a seguinte passagem bíblica: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andei-vos como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios 4, 1. A igreja de Efésios ela foi fundada na terceira viagem do apóstolo Paulo e ela se torna uma igreja muito importante no trabalho missionário dele. Naquela época existia o templo da deusa Diana, então era uma cidade muito conhecida pela questão da adoração e da cultuação a essa deusa Diana. Então, Paulo ele vai escrever aos Efésios sobre a questão da graça e da salvação compartilhada. Como assim? Ele vai dizer ali para os irmãos que a salvação é um dom imerecido, a graça é um dom imerecido. Nós não merecemos a graça, fomos alcançados através de Jesus Cristo, mas que também não é algo nosso, pessoal. Nós devemos compartilhar, assim como ele fez. Quando Paulo ele teve encontro com Jesus, ele entendeu que deveria compartilhar. A gente sabe que Paulo foi preso, ele foi caluniado, ele sofreu, mas sofreu em prol de Jesus, pode anunciar essa graça. Ele não recebeu Jesus e ficou para ele foi anunciar Jesus, anunciar a salvação, anunciar a vinda de Jesus. Então a igreja de Efésios ela se torna um marco muito importante da caminhada missionária dele. E para Efésios ele escreve um texto que é muito falado, que é Efésios 6. Sabe? Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, sobre colocar o capacete da justiça, a couraça, sobre se preparar, porque a nossa luta ela não é contra a carne, nem contra aqui, mas assim é contra a potestade, é contra o campo espiritual. Então, quando terminar essa lição, leia com os alunos Efésios 6, leia com ele com autoridade, para que o Senhor blinde o pensamento deles, para que eles não se contaminem, para que eles tenham um pensamento transformado, modificado e guardado. Então, traga para eles essa analogia, essa comparação da igreja da época, do que foi ensinado, do que foi falado, para nós agora, tá ok? Dica da psicologia. Eu estou falando aqui na dica da psicologia, mais para trás, sobre mudanças, né? Todo mundo passa por mudanças em qualquer faixa etária da vida. E essas mudanças, muitas das vezes, elas são um fruto de herança genética. Os pais biológicos, né, que tiveram e passa para os filhos. Por exemplo, em vez de cabelo branco, sabe quando tem uma idadezinha, vai ter cabelo branco? Dependendo da idade, quando o adolescente tem, ou o adulto ali, o jovem, porque os pais tiveram muito cedo. Então tem muita questão da herança genética também em relação à mudança. E tem também a questão da maturação. Sabe quando a gente começa a perceber que às vezes um adolescente está ficando mais desenvolvido do que o outro e começa a falar lá, fulano está mais assim do que o outro está mais, a gente chama, né, mais de imaturo, está brincando mais e o outro não está. Porque tem influências também nessa mudança. Também tem a questão da maturação, a maturação ela é pessoal também. Também tem um meio em que aquela pessoa ela é inserida. Muitas das vezes um adolescente que ele precisou talvez tomar conta dele sozinho mais cedo ou de algum irmão. Então essa mudança ela é vivida de forma diferente. Também a questão da herança genética, como eu disse, a questão também do meio em que eu sou inserido e também a questão pessoal. Então, assim, sempre fique de olho no comportamento do seu aluno e também algumas falas soltas. Por exemplo, tais como, eu não sou suficiente, mas eu sou o pior, né, professor? E ri depois, mas eu não sirvo para nada. Ou também aquele adolescente que é muito calado, muito fechado, ou que chama muita atenção. Qualquer excesso, né, ele é falta de algo. Então, assim, fique de olho nos excessos dos seus alunos, tanto que fala demais, como também é fechado demais, o que se degrine demais, eu não sirvo para nada, eu não sou legal. Tenta procurar o porquê daquilo, o porquê daquela fala, daquela questão. Porque ele está passando por mudanças e ela é pessoal, mas cada um experimenta e vence ela diferente. Então, assim, fique de olho nessas falas, nesses comportamentos, para que vocês possam ajudar o adolescente antes ali no início, tá ok? Antes de finalizar, eu tenho 2 super dicas para dar para você.
A primeira é a Ordem do Farol, que é um recurso pedagógico que a editora Betel preparou com todo carinho, amor e empenho para você, professor de adolescente, para que você seja um guardião dessa geração. Entre agora no www.ordemdofarol.com.br e seja você um guardião dessa geração. E também você encontra de forma gratuita no site da editora Betel o seu Piltim Adolescer Mais, que é um recurso pedagógico para implementar mais a sua aula. E no seu Piltim dessa lição, você irá encontrar o seguinte texto: somos todos um. Aonde aqui a autora ela vem dizendo sobre sermos um corpo num todo. Tem como a cabeça funcionar sozinha, né? Andar por aí sozinha? Não tem como. Somos todos um e um em Jesus. Então, sempre que for possível, leva o seu Piltim para a sala de aula ou forneça com eles, né, numa aula anterior, para que eles leiam, reflitam e aprendam mais sobre a palavra de Deus. Bem, eu vou ficando por aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso não for inscrito, de curtir, de comentar e de compartilhar. Um beijo, a paz do Senhor, até a próxima semana, se assim Deus permitir, e até. Tchau, tchau.